aeroportos regionais economicamente sustentáveis, modelos de tarifação e benefícios aos usuários é o tema da última palestra do encontro. Convidamos o palestrante, Dr. Reinaldo Del Fiaco. Para fazer a apresentação do palestrante, doutora Isabela Luz. Boa tarde. Dr. Reinaldo Moreira Del Fiaco. Bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Mestre em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorando em Engenharia de Defesa pela mesma instituição. Atualmente é consultor de negócios em aviação na Embarktec, assessor em regulamentação aeronáutica da Goinfra e executivo de recrutamento em aviação pela Find My Crew. Desenvolvedor de sistemas utilizando as linguagens PHP, MySQL, JavaScript e Python. Tem experiência na área de geociências com ênfase em ciências aeronáuticas, atuando principalmente nos seguintes temas: aviação, transportes, engenharia de transportes, aeroportos e administração. Com a palavra, Dr. Reinaldo. Olá, muito obrigado. Ficar em pé aqui na tribuna, acho que melhor. Bem, pessoal, esse é um pouco do meu currículo, tá? Estou muito contente de estar aqui palestrando para vocês. Eu agradeço o convite do professor Jorge, da OAB. O professor Jorge, né, foi meu professor na universidade, na PUC, vem acompanhando toda a minha formação também e orientação como profissional. Bem, falando um pouco sobre a linha que eu atuo mais hoje, que é sobre os aeroportos regionais. Vim fazendo pesquisas sobre esses aeroportos durante o mestrado e agora no meu doutorado. E agora falando um pouco sobre modelo de tarifação. Nós que somos passageiros do transporte aéreo regular, né, voando pelas companhias aéreas, nos preocupamos com o valor que pagamos pela tarifa aeroportuária da taxa de embarque. Vocês sabem quanto que esse valor da taxa de embarque corresponde em porcentagem ao valor da sua tarifa aérea, da sua passagem aérea? Você escolhe um aeroporto ou de embarcar de Goiânia porque é mais barato, ou embarcar de Brasília, talvez Brasília seja mais barato, vocês levam isso em conta? E agora imagina em cidades de múltiplos aeroportos, como Guarulhos, né, Congonhas, Campinas, né, tão perto está dentro, né, da região metropolitana de São Paulo. É levado isso em consideração? Bom, para nós passageiros, hoje que temos na passagem média no Brasil de R$70, de R$700, R$755, a tarifa da taxa de embarque, hoje, por exemplo, de Guarulhos, é R$35. Então, isso está correspondendo, né, na faixa de 5% do valor da tarifa, né, da taxa de embarque. Então, ao observarmos para o operador aeroportuário, para o operador das aeronaves, né, do dono da aeronave, qual que é a porcentagem que ele paga, principalmente na aviação geral, sobre as tarifas aeroportuárias? O quanto que isso representa na taxa de operação dessa aeronave. E a partir disso, há um modelo econométrico baseado no que se a tarifa aumenta, esse operador deixa de voar? Qual que é a oportunidade que ele está perdendo? Será que ele é tão sensível ao preço quanto o passageiro comum é? Se a passagem estiver muito cara, eu deixo de voar. Ou se não, eu procuro uma outra alternativa como o transporte rodoviário. Né? Então, assim, esse operador aéreo, né, esse operador das aeronaves dentro do RBAC 91 ou do 135, ele é tão sensível assim ao preço? Aqui vamos falar um pouco sobre o modelo de concepção dessa tarifa. Né? Como que chegamos ao valor dessa tarifa, quais são os modelos mais utilizados no mercado para chegarmos nessa tarifa? Bom, os aeroportos são empresas de múltiplos produtos. Nós temos tarifa de embarque, temos tarifa de permanência, tarifa de pouso, temos tarifas voltadas para a concessão de hangares. Né? Um aeroporto, ele é um negócio imobiliário. Ele não é um negócio que vai gerar somente receita por passageiro. Passageiro não dá dinheiro, o que dá dinheiro é imobiliário. Né? A mesma coisa se nós pegarmos o modelo do McDonald's. Né? O McDonald's vendendo sanduíche não dá dinheiro, né?
passou a dar dinheiro quando ele descobriu que ele é um negócio imobiliário. Os aeroportos são assim, né? E a partir disso entendemos que ele é uma indústria complexa, ele é um comércio complexo. A partir disso, buscamos entender qual que é a viabilidade econômica e financeira desse aeroporto, né? Com o modelo de concessão que foi desenvolvido pela ANAC, para essas primeiras rodadas de concessão, vemos que aeroportos como Galeão, que já foi passado por uma empresa chinesa porque a Odebrecht não estava dando conta, e também consideramos o fator político da Odebrecht, né, toda a descapitalização que teve, mas olhamos para Campinas, que também a concessão está sendo refeita, a concessão, né? Então, assim, por que houveram esses erros dentro do modelo de concessão desses aeroportos? Ou realmente foi verificado que não havia viabilidade econômica financeira, né? Para o caso do terminal de cargas de Campinas, agora o estudo que foi feito pela Lufthansa Consulting, foi verificado que o terminal de cargas de Campinas não dá dinheiro, não tem viabilidade econômica financeira. Como que Anápolis vai ter viabilidade financeira se Campinas não tem? Quem que olha esse cenário no Brasil e fala, não, vamos investir nisso? Ou Goiânia, o terminal de cargas de Goiânia, aqui da Infraero, 5% de ocupação. Funciona das 5 da manhã às 7 da manhã. E aí? Da onde, né, que vem todo esse modelo econômico financeiro para se justificar, tem um grande investimento, né, por parte do Estado, iniciativa privada. Então, assim, como não errar em modelos econométricos para essa viabilidade, né? E aí nós entramos dentro das receitas, que nos aeroportos, como toda outra atividade da aviação, é exigida por uma regulamentação pesada, né? E a lei de tarifação, ela é de 1973, um ano após a criação da Infraero, em 72. A Infraero passou um ano sem ter lei de tarifação. Viram essa necessidade, essa importância, montaram em 73, e é hoje o que utilizamos ainda dessa lei antiga. Né? Antes mesmo, né, da Constituição, de tudo isso, utilizamos essa lei que não foi modernizada ou que não houve um instrumento legal modernizando isso por parte da ANAC também. Tá? E aí temos o risco compartilhado entre o Estado e a iniciativa privada. Como balancear isso? Né? Como termos essa investigação sobre quem que pagará a conta? Né? Nos aeroportos grandes, né, pegando esse exemplo que talvez seja mais fácil de entender dos aeroportos grandes, para depois virmos para os regionais, as concessões, né, principalmente de Guarulhos, né, pegando a segunda rodada de concessão, né, que foram dos principais aeroportos. Na segunda rodada de concessão, se chegar no final dos 25 anos não ter viabilidade financeira, a ANAC vai olhar para o fluxo de caixa e falar assim, o aeroporto está devendo 300 milhões. O Estado vai lá e vai bancar os 300 milhões. Por quê? Porque no modelo de concessão diz que precisa ter o payback, né, ter esse retorno financeiro zerado. O fluxo de caixa precisa ser zerado. Então, no final da concessão, ou se a empresa não quiser perder dinheiro, ela vai jogar a qualidade lá para baixo. E um dos instrumentos que a Secretaria de Aviação Civil tenta para segurar esse valor da tarifa são as pesquisas de qualidade do transporte aéreo, que é aquela, né, qual que é a qualidade da praça de alimentação? Aí dentro daquela escala de Likert, né, de 1 a 5 lá que eles fazem. Então, eles fazem essa pesquisa permanente de qualificação de qualidade dos aeroportos para se verificarem né, para tentarem garantir que as concessionárias mantenham o nível de qualidade mesmo próximo ao final da concessão. Porque senão se cai o valor do investimento, a empresa tenta se manter, né, com um fluxo de caixa para não esperar receber esse dinheiro do governo, ou senão ela começa a gastar muito para se ter esse payback do governo federal. Então, é uma concessão privada? Não, é uma parceria público-privada. O governo uma hora vai ter que bancar, né? Pode bancar, né? Melhor dizendo. Tá? E aí temos a autossuficiência financeira. Um aeroporto é financeiramente viável? Os da Infraero, 80% da rede da Infraero, hoje, né, dos 37 aeroportos da Infraero, não são rentáveis. Né? E por quê? Porque a lei de 92 da Infraero sobre o que eles podem fazer com fluxo de caixa permite se ter fluxo de caixa cruzado.
Um aeroporto que é superavitário banca um aeroporto que não é autossustentável. E um aeroporto regional, ele é sustentável? Não. Não tem teoria no mundo que fala que um aeroporto regional se paga. Agora vamos dividir um pouco sobre falar um pouco sobre aeroporto regional, né? Até senão o pessoal fala, essa é uma visão de economista, né? Pessimista, né? É uma visão de mercado, né? Que se tem, né? Na literatura não se acha um aeroporto regional que seja sustentável, né? Se Campinas não é, como que Anápolis pode ser? Como que Goiânia e Infraero pode ser essa concessão que está vindo agora, né? Na 7ª rodada de concessão dos aeroportos? Bem, falando um pouco então de receitas aeroportuárias. Então, né, temos as receitas operacionais e as receitas não operacionais. As operacionais entram as tarifas aeronáuticas e a não aeronáutica. A aeronáutica temos as tradicionais, que é de embarque, pouso, permanência. Não aeronáutica, de aluguéis, né, o negócio imobiliário do aeroporto, publicidade, estacionamento. E das não operacionais entram as receitas financeiras. O aeroporto pode aplicar seu dinheiro como qualquer outra empresa para ter ali seu dividendo, seu lucro, consultorias e treinamentos. Tá? E aqui, então, entendemos o que são as receitas. Então, o aeródromo, lá no artigo 27 do CBA, fala que um aeródromo é toda instalação que provê meios para pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Bom, um aeródromo ali de pista de chão consegue fazer o mesmo. Então ele é um aeródromo, né? Se tem a mesma concepção, né? Sendo garantido pelo artigo 27 da Constituição. Um aeroporto regional. A ANAC divide o aeroporto regional entre as classes 1A, que é só que provê meios para ter um embarque e desembarque de passageiro, um TPAX, né? Um terminal de passageiro simples. No Bravo, né, que esse aeroporto já pode receber voos regulares, já precisa ter uma homologação da ANAC para receber esses voos regionais. E aí vem um aeroporto de classe B, C, de classe 2, 3 e 4, até o 4, chegando no aeroporto como é o de Brasília e o do Galeão. Né? São aeroportos de classe 4 que já conseguem receber aeronaves como a 380. Então, temos o aeroporto dentro dessa classificação, né, desses aeroportos que eu falei, e o aeroporto indústria, que já é um aeroporto que dentro das suas bases, ao redor da sua zona de proteção aeroportuária, se tem indústrias e que se tem incentivos para que essas indústrias se instalem ali, e que nelas consiga-se ter incentivos fiscais e, ao ser mais próximo ao aeroporto, consiga ter um custo logístico menor para que se viabilize aquela indústria e também a movimentação do aeroporto. E aí vamos para um conceito do pesquisador do John Cassarda. Né? O John Cassarda é quem fez o projeto de Dubai, Xangai, todo o projeto da FedEx, é um projeto dele, né, que diz que primeiro se nasce um aeroporto fora da cidade. A cidade vai até o aeroporto. E depois o aeroporto se torna cidade. E aí é quando nós chegamos na aerótrópolis. O conceito de Belo Horizonte, em 2008, era para ser a primeira aerótrópolis da América do Sul. E esse conceito foi sendo abandonado, né, pelos governantes, e aí tentaram depois Campinas. E hoje continuamos, né, 2018, 11 anos depois, continuamos sem nenhuma aerótrópole aqui na América do Sul. Mas que foi um projeto que o próprio John Cassarda tentou viabilizar aqui no Brasil. Bom, agora vamos falar das receitas dentro dos aeroportos regionais. Como que são vistas? Já desapareceu, então, o que era de receitas não operacionais. Um aeroporto pequeno não vai investir dinheiro, não tem esse fluxo de caixa para estar investindo dinheiro. Não vai ter receita de taxa de embarque, porque um aeroporto regional, você tem mais movimentação da RBAC 91. E aí você também não tem viabilidade financeira, né? Não se tem receitas operacionais, como, por exemplo, com taxa de publicidade. O empresário que utiliza a aviação geral, né, ou no 135, por que ele quer ver uma publicidade dentro do aeroporto regional? Para que ele se atenda, né? Se nós lá no YouTube damos skip o tempo todo, o empresário não quer ver também essa publicidade.
Então, você tem, dentro dessas receitas de aluguéis, o pouso e permanência da aeronave, né, que é o convênio com a Secretaria de Aviação Civil permite que os aeroportos tenham, e de estacionamento, que também pode ser viabilizado. Dentro, então, dos custos, né, falando dos custos de instalações prediais, custos administrativos e despesas gerais, né, e o que mais encarece para um aeroporto regional é mão de obra, e que muitas vezes não são qualificadas. Né? Temos um déficit de gente especialista em aviação no Brasil, isso é claro. Né? Então, como trazer gente especializada? Gente especializada custa caro também, mas é uma necessidade para que se não tenha problemas como de falta de... Né? Se restringe as operações de AFSEC, se restringe as operações em relação à segurança de voo. Então, essa despesa geral, com as demais manutenções como de pista, né, todo o sistema de gerenciamento de pavimentos é encoberto por aqui. Então, aqui falando sobre a destinação das receitas, mostrando que se tivermos uma receita que vai cobrir somente os custos associados àquele tipo de operação. Então, dentro da operação de pouso, qual tipo de despesas que temos? Temos despesa com inspeção da pista, que a maioria dos aeroportos regionais, né, de classe 1 no Alfa, a ANAC pede que seja pelo menos uma vez por dia, se for de 1 no Bravo, já pede que sejam 2 vezes ao dia. Temos despesas com sinalização horizontal e vertical. Temos despesas com sistema de gerenciamento de pavimentos aeroportuários, que é onde que se fazem ensaios não destrutivos para aquela instalação. Temos ensaios geotécnicos, que já abrimos janelas, já fazemos ensaios geotécnicos mais apurados para sabermos se houve deformação na pista ou não. E temos a manutenção, fazemos obra para recuperação daquele pavimento. Então, somente essa tarifa de pouso compensa todos esses tipos de custos para um aeroporto pequeno, que tem movimentação de táxi aéreo ou da aviação geral. Se for cobrada essa tarifa, esse daqui, principalmente a manutenção, com fazermos obra pesada de infraestrutura, é muito caro, né? Só que no ano tem 3.000 movimentações no máximo. Esse valor fica insustentável para o operador poder bancar. Né? Então, assim, com isso, acaba-se o governo, né, dentro desses aeroportos regionais, tendo que bancarem esse tipo de despesa, visando os benefícios que aquele aeroporto pode trazer para a economia do Estado. Né? Então, fazemos toda a parte de gerenciamento de receitas e custos, visando o que cada custo é atribuído a cada receita e tentamos adequar o melhor valor possível a ser cobrado para que tenhamos uma receita sobre aquele item. Agora, utilizando o preço de fretamento, né, vamos fazer um voo com Sêneca de Goiânia para São Paulo. Ok, R$15.000. Dentro desses R$15.000, vamos aplicar agora uma tarifa de R$1.200. Então, já encarecemos aí. Agora, para o empresário, cada vez que encarece, vale a pena termos esse preço que vai aumentando? E além das taxas de ground handling, que são aplicadas nisso também, até onde que o operador aeroportuário, visando que aquele aeroporto vai trazer benefícios para o Estado, para aquela comunidade, pode aumentar seu valor? E aí temos a demanda para aviação geral. Subindo esse valor, vamos ter demanda? Até onde que vai a elasticidade de preço em relação a essa demanda? Cairá? Hoje na aviação temos o ICMS que está caro, né? E então nos estados que tivemos a redução de ICMS, tivemos um aumento no número de voo. O dólar está alto, temos uma queda do número de voos. Também, claro que existem modelos econométricos baseados nisso, porque se o PIB aumenta, se tem a tendência também de aumentar esse tipo de informação, né? Esse tipo de movimentação. Então, assim, de modo gerais, né? Quanto mais se encarece o voo, menos demanda se tem. E aí vemos o gerenciamento da receita, né? Se o fornecedor cobra mais, o passageiro, a quantidade de passageiros diminui, a quantidade de movimentação diminui. Então, qual é a melhor estratégia de regulamentação? E o que os aeroportos precisam ser? Precisa ser uma parceria público-privada? Precisam competir com outro aeroporto? Qual que é o limite para essa competição com outro aeroporto, para que não atrapalhe as demandas e a viabilidade econômica? Qual o valor da tarifa? O bem-estar social conta também. Se você vai decolar de um aeroporto
que tem uma rede elétrica passando ali pela pista, o aeroporto que se tenha um ground handling mais efetivo ali, né, que melhor possa atender o operador, você também equaliza isso, né? E aí temos a eficiência operacional, como a instalação de uma EPTA, de uma rádio, ou de uma torre, de uma EPTA remota, né, como acabou de ser inaugurada pela Força Aérea. E temos a economia, né, a parte econômica viabilizando também o voo. E aí vemos a liberdade da administração. O operador do aeroporto regional tem essa liberdade para tarifação, sendo que os valores não podem ultrapassar o teto tarifário da Infraero. Um aeroporto que seja regional, um aeroporto como a Escolinha, por exemplo, né, ele pode cobrar o mesmo valor que da tarifa internacional para embarque lá de Guarulhos, que é o mais caro do país. A lei permite isso, né, a lei de tarifação da Infraero de 92. Então, assim, baseado nisso, o que se pode fazer, né? De 92 não, desculpa, de 73, né? Então, baseado nisso, o que se pode ser feito em relação a buscar que os operadores se tenham modelos para essa tarifação dos aeroportos, né? E então chegarmos no valor ideal para a tarifação. Bom, então o objetivo aqui, né? Estamos debatendo sobre os modelos econométricos para essa tarifação dos aeroportos regionais e para os objetivos específicos, né? Como que maximizamos as receitas operacionais por meio principalmente de indicadores de performance. É importante que um aeroporto regional tenha indicadores de performance fixos e que se eles sejam investigados, só que o que falta? Mão de obra. A ANAC, então, deve colocar isso como consequência para se termos esses indicadores de performance, né, essas KPIs, para se viabilizar o custo e as receitas no aeroporto. Então, vamos também verificar e comparar o impacto da mudança do preço da tarifa, né, pela demanda de passageiros, e verificar a demanda dentro da margem de extrapolação do teto tarifário, conforme a resolução 350 de 2014 da ANAC. Bom, aqui, né, aqui dentro da OAB, aqui falando de direito aeronáutico, temos então, né, uma revisão de todas essas políticas, tanto da IATA e da ICAO, dos tratados e recomendações que são feitos para a aviação. E nelas, principalmente dentro do anexo 14, não se fala sobre o modelo de tarifação. Se tem, que foi publicado em 2017, o primeiro, pela ICAO, né, o primeiro modelo de tarifação de aeroporto regional. Em 2017, né, temos aeroportos pequenos desde o primeiro voo do Santos Dumont, né? Aquele foi o primeiro aeroporto, né? Então, assim, agora que fomos ter esse modelo estabelecido pela OACI, né? Então, que é uma recomendação, né? E por onde que ele está sendo implementado? Nem nos Estados Unidos ele está sendo implementado. E fazendo revisão bibliográfica, aquele modelo não foi implementado em lugar nenhum do mundo, desenvolvido pela ICAO. E dentro desse estudo da ICAO, se estabelece as KPIs. Agora, se não há essa mão de obra qualificada nem dentro de um país como os Estados Unidos para se estabelecer esse tipo de modelo, imagina em países, né, subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento, para se estabelecer isso, né? E aí, pelo 2017, né, que o que a IATA recomenda dentro de um modelo que ela publicou logo após esse da OACI, é que o aeroporto tem que ter independência do seu controle financeiro, não sendo regulamentado pelo Estado, a transparência em relação às receitas e os custos, tendo seus demonstrativos econômicos e financeiros publicados anualmente ou trimestralmente, no caso a IATA recomenda anualmente, ter acordos operacionais financeiros com seus stakeholders, para que a prefeitura auxilie, que o Estado auxilie, sem subsídios cruzados, ou seja, uma rede de aeroportos como da Infraero, pelo modelo da IATA, não se pode ter subsídios cruzados, não se pode ter fluxo de caixa cruzados, que é o que está na lei de 92. Então, assim, baseado nisso, um aeroporto como o do estado de Goiás, se quiser viabilizar um aeroporto menor com a receita, por exemplo, da Escolinha, não se pode porque pela IATA recomenda que não. E sem fazer discriminação de raça, né, como também está na lei de tarifação de 73,
e também não se pode ter mecanismos neutros, né? Tem que se estabelecer mecanismos neutros de resolução de litígios. Se uma companhia acha que ela está pagando muito caro por uma tarifa, tem que se ter meios legais para se verificar se aquilo realmente está impactando ou não na lucratividade e da permanência daquela empresa no aeroporto. Isso, por exemplo, hoje não é feito no Brasil. Isso daí, como aconteceu agora com a Azul, na entrada em Congonhas, como aconteceu com com a MAP na entrada em Congonhas. É caro a tarifa de Congonhas para essas outras empresas, mas e a viabilidade que ela vai estar ali operando? Vai compensar aquela taxa mais cara que ela antes não pagava em nenhum outro aeroporto? Então, se aquela empresa estiver sendo prejudicada com aquela tarifa, qual o meio legal para que se ela busque resolver esse conflito e, então, dentro dessa competitividade de mercado? E aí, nesse quesito, entramos também na liberdade de mercado. O governo e essa empresa privada pode interferir na liberdade econômica do mercado? Até onde que isso é legal? Bom, então, dentro dos tipos de regulamentação para a tarifa, nós temos a segregação tarifária, que é um modelo single tier ou dual tier. O single tier, ele é somente para tarifas operacionais e o modelo dual tier para modelos operacionais e não operacionais de receita. Temos a abordagem de regulamentação, que será cost-based, né, baseado no custo, ou non-cost-based, uma tarifa inventada. As tarifas da Infraero, chega lá e pergunta qual que é a memória de cálculo para chegar nessa tarifa. Você vai no primeiro presidente da Infraero, tirei do caixão, que não vai saber responder. Né? Então, assim, aí, baseado nas tarifas da Infraero, é que foram desenvolvidas as tarifas dos modelos de concessão. Aí se tem um modelo de cálculo. Mas o primeiro da Infraero, não se tem. A base não se tem um modelo de abordagem de regulamentação non-cost-based. Né? E aí temos a estratégia regulamentária. Aí se temos o price cap, que é um teto para a tarifa, que é o que é utilizado no Brasil. Temos então aí vem o modelo cost plus. E aí temos o modelo light handling, que é um modelo já baseado numa liberdade econômica, que as tarifas podem flutuar conforme o operador aeroportuário deseja, sem restrições de uma autarquia como da ANAC sobre essa fiscalização. E esse modelo light handling, light handed, ele é só utilizado na Austrália e na Nova Zelândia, né? São os liberais economicamente, né? Então, somente nesses dois países que utiliza essa estratégia regulamentar. E aí temos uma revisão, né, baseada, falando um pouco sobre cada um, o modelo de cada um, o Single Tier Cost Based Cost Plus, né, que utiliza o Yardstick Competition para se determinar como que flutua a variação do mercado, encontrarmos qual que é o índice do consumidor para enxergarmos no valor daquela tarifa, utilizando o IPCA, né, e todos esses indicadores econômicos. Mostrarmos qual que é o crescimento esperado, fazendo uma reeleição, né, para enxergarmos a econométrica, para chegar qual que é o valor esperado, quanto que o mercado irá crescer, fixar as taxas de aprovação do mercado. Já entendemos que a cada 1% que aumentamos do valor da tarifa, caiu tanto em movimentação. Então, esses daí já são as taxas fixadas já pela aprovação do mercado, né? O mercado já comprovou a reação dele sobre a regulamentação da tarifação. Temos, então, esse modelo de Single Tier Cost Based Price Cap, que se busca um máximo retorno do investimento do aeroporto, ou seja, se cobra sempre o valor mais caro, não importando para a demanda. Né? E aí utilizamos também modelos de índice do consumidor, utilizamos o fator X, que é o que é utilizado pela ANAC para chegar no modelo das tarifas das concessões. No fator X, se observa como, por exemplo, qual que é a distância até o próximo aeroporto. E aí se utiliza um modelo para entender qual que é a dinâmica da competição entre esses dois aeroportos. Se utiliza aquela demanda né, da Secretaria, aquela pesquisa de qualidade da Secretaria de Aviação Civil para entender. Então, se um aeroporto tem nota 5 para estacionamento, ou seja, pode cobrar mais caro, porque aquele aeroporto tem um bem-estar social melhor do que o outro aeroporto. Então, dentro disso, se utiliza esse fator X dentro desse modelo que é hoje o brasileiro, né, o Single Tier Cost Based Price Cap. E aí, né, dentro desse Single Tier Cost Based Light Handling, né, que observa a probabilidade
de perder demanda de acordo com a tarifa, e o Dual to Cost Based Price Cap, né, que se tem um custo marginal junto com a receita marginal, né. Agora, qual que é a melhor tarifa para chegar num WLU? Essa daqui é utilizada principalmente dentro dos terminais de cargas, para calcular a preço de tarifação de um terminal de carga. Tá? E aí, vemos para competitividade entre os aeroportos. Né? Qual que é a responsabilidade econômica do Estado sobre o aeroporto? Se um aeroporto se tem essa importância econômica para uma região, o Estado deve, então, bancar aquela operação, deve bancar aquela localização do aeroporto para se atrair viabilidade econômica. E se o Estado, por exemplo, aqui temos Goiânia, Brasília, com Anápolis, né, se tendo essa concessão, né, se tendo um modelo, buscando uma concessão desse aeroporto, qual que é o conflito de interesse com Brasília, com essa concessionária nova que virá comprar o aeroporto de Goiânia, com essa concessionária de Anápolis? E além que temos um aeroporto privado que está buscando ser economicamente sustentável em Goianápolis, temos o aeroporto de Aparecida que vem aí, temos a Escolinha. Olha essa região, tanto de aeroporto que tem. E qual que é a responsabilidade do Estado sobre isso? Sobre a viabilidade econômica de toda essa gente? Então, assim, os estados buscam verificar isso, né? E aí temos um monopólio. Não, só quero que a Brasília ganhe dinheiro. Beleza, monopólio. É responsabilidade do Estado também, e lá eles vão rachar de ganhar dinheiro. E o restante? Como que fica, né? E aí temos esse modelo tarifário que restringe a competição e a qualidade de serviços. Temos modelos que visam determinar a competição e o preço das tarifas, com incentivos e investimentos. Goiânia vai ter que ser mais barato que Brasília. A Escolinha vai ter que ser mais barato do que o aeroporto privado de Goianápolis. Então, como que vai ser? Como que é esse modelo? Como que os aeroportos vão competir, assim como qualquer outra empresa compete dentro do mercado? Né? Temos a liberdade econômica, sendo que na lei brasileira se tem o teto tarifário. Nenhum aeroporto pode cobrar mais do que a tarifa mais cara da Infraero. E aí vemos o oligopólio da competitividade, menos hub e mais rotas. Né? Vamos tirar lá Congonhas, vamos, né, deixar mais voos regionais, menos hubs. E temos o oligopólio sobre incompatibilidade, né, que são diferentes hubs e competições, que é o que mais se tende a fazer no Brasil, né, ter um modelo de oligopólio sobre incompatibilidade. E a experiência internacional, então, visa dificuldades para encontrar as regulamentações aeroportuárias, né? Não se tem modelos baseados na literatura internacional tão fortes, ineficiência do investimento em capacidade, se investe muito ou se investe pouco, até onde que se deve investir para que se tenha capacidade suficiente para que se tenha retorno financeiro. Risco compartilhado entre as empresas aéreas e aeroportos, né? Principalmente dentro dos Estados Unidos e Canadá, né? Um aeroporto, por exemplo, na região, vamos pegar aqui norte dos Estados Unidos. Se eu estou num estado que eu tenho um outro aeroporto que está competindo em 150 quilômetros dali, né, dos Estados Unidos, vamos falar em milhas, né? Então, 150 milhas daquele outro aeroporto, eu mesmo que sou uma empresa e ele é outra empresa, se meu aeroporto dá mais dinheiro, eu vou ter que passar dinheiro para o outro. Porque senão a região vai ficar desabastecida. E aí se entra esse modelo de risco compartilhado entre as empresas aéreas e os aeroportos. A empresa que atua naquele aeroporto também, se aquele aeroporto não tem viabilidade econômica, a empresa aérea banca a operação do aeroporto. Aquele aeroporto vira da empresa aérea, como no caso da Alemanha, os aeroportos são todos da Lufthansa. Né? 100% dos aeroportos da Alemanha são da Lufthansa. Né? E aí, por exemplo, Emirados Árabes também. Temos o aeroporto do Dubai, que é da Emirates. Né? E aí ele coloca um Qatar lá, às vezes, né? uns outros do lado da Europa, mas aquele aeroporto é da Emirates. Né? Então temos esse risco compartilhado entre a empresa aérea e o aeroporto. E a otimização das tarifas com risco compartilhado, que é o mais utilizado nesse modelo na Europa, e o light handling na Austrália e na Nova Zelândia. Né? Falando um pouco da regulamentação brasileira, então tivemos a RIN, né, a Rede de Integração Nacional, né, dentro desse período de 62 a 68, vindo então com a criação da Infraero em 72, com a Lei de Tarifas Aeroportuárias em 73,
Em 81 já tivemos as tarifas sobre a navegação aérea e os auxílios à navegação aérea, né? 9 anos depois da criação da Infraero, né? Já tínhamos, né, vários instrumentos de auxílios à navegação aérea instalados e era um custo da Força Aérea. Ficava lá por conta da Força Aérea, aquele custo lá sem ressarcir sobre aquele serviço utilizado. Viemos em 66 com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em 92 já especificando o destino do ATAER, em 99 foi estabelecida a tarifa de embarque internacional. Há quanto tempo depois que eles foram perceber que eles poderiam ganhar dinheiro com tarifa internacional? Então, assim, vamos falar que quem viaja internacionalmente é quem tem mais dinheiro. Ele não pagava por aquele serviço que ele tinha. A Varig, na época, ficava com toda aquela lucratividade sobre aquela tarifa aeroportuária. Não se tinha essa viabilidade de incluir uma tarifa do aeroporto para verificar até quando que se pode ser pago por aquela tarifa internacional. E em 2013, o DAC já padronizou o cálculo das tarifas. Essa padronização do cálculo das tarifas, ele só estabeleceu falando que a tarifa é daquela. Esse documento, essa portaria 306, não tem uma memória de cálculo, que é onde que quem estabeleceu esses valores na Infraero não se sabe como chegaram nesse valor. Isso daí, por exemplo, hoje está tendo o simpósio de transporte aéreo lá em Brasília, o Citraer. Lá no Citraer está lá o professor Alessandro Oliveira, que verifica isso, verificou na tese dele, bem falando sobre esse problema aqui do DAC. E aí, o instrumento que delega como que os aeroportos podem ser capitalizados, que é a partir do convênio da União com os estados e municípios, que foi assinado pela Secretaria de Aviação Civil com cada estado ou município que quer tomar conta de um aeroporto. Dentro desse instrumento, se estabelece que aquele estado ou município delegatário se pode cobrar pelas tarifas daquele aeroporto. Tá? E aí, falando um pouco sobre um modelo de metodologia de cálculo de tarifa, vemos então o que precisamos fazer para estabelecermos um preço para a tarifa aeroportuária. Temos que saber que é o tipo de embarque, conexão ou destino a valor doméstico ou internacional. Temos que verificar a entrada da receita e a saída. Então temos receita operacional bruta para calcular a receita operacional líquida do aeroporto, custo do aeroporto, o custo total do produto, sobre quanto que custa para o aeroporto o embarque de um passageiro só. Como que ele chega nesse valor unitário? Qual que é o custo do serviço prestado? Eu estou prestando o serviço de ter uma tomada no aeroporto. Qual que é o custo desse serviço tomado do aeroporto por passageiro? Despesas gerais e administrativas, custo total médio, produtividade dos fatores, verificar qual que é a soma de passageiros gratuitos, soma de passageiros gratuitos com passageiros pagos, quantidade de assentos ofertados pelas empresas aéreas. Todos esses fatores e reticências devem entrar para verificar qual que é o preço da tarifa aeroportuária. E agora, isso daqui é um aeroporto grande, você tem equipe, se paga consultorias caras para se fazer. E para os aeroportos regionais? Como se estabelece isso? Os governos, os municípios vão estabelecer isso? Vão fazer licitações para que empresas de consultorias vão lá e estabeleçam isso? Ou elas não ficam preocupadas? Não, eu estou aqui, banco no aeroporto. E muitos estados e cidades não sabem que eles podem cobrar. Não tem gente técnica capaz para verificar isso. Então esse está dentro dos gargalos para se estabelecer esse valor dentro das tarifas aeroportuárias. Aí com as variáveis macroeconômicas, como PIB, IPCA, e todos esses outros indicadores, se estabelece então uma correlação de Pearson. Aqui está a fórmula da correlação de Pearson. Então vamos entender quanto que ela agrega dentro de um outro fator de produção. Se tem então a amplitude das correlações, dentro da correlação de Pearson, os valores microeconômicos, por exemplo, o custo médio do aeroporto, a tarifa, utilizarmos um valor médio da tarifa a partir dos assentos,
ou se não variáveis operacionais como movimentação de passageiros, impostos e taxas que devem entrar também sobre essa conta. Utilizando também o índice de Torkwitz, se pode chegar no valor de quanto custa a unidade por produto. Ou encontrar o custo da unidade por produto também a partir da utilização do índice de Torkwitz para encontrar custo. Né? Bom, temos a atividade do arco elasticidade, que é para encontrar quanto que está subindo o valor da tarifa, quanto que cai a demanda. Essa equação demonstra isso, né? Essa base dessa pirâmide, quanto que podemos subir para ganhar, né? Passageiros ou perder passageiros. E também o ótimo markup, que é para encontrar quanto que o passageiro pode pagar a mais, ou quanto que o operador privado pode se pagar a mais por aquela tarifa sem que se perca, né, sem que se perca demanda. Aí bases de análise condicional, encontrando todos esses cálculos estatísticos para desenvolver qual que é a análise condicional daquele fator, tendo então uma equação, você tem uma equação objetiva, para que se tenha e encontre então o valor daquela tarifa a partir de uma equação. Aí sim você tem uma memória de cálculo consistente para chegar aqui, meu filho, você está pagando por isso aqui, ó. O aeroporto é público, eu quero saber pelo que eu estou pagando. Acho que todo mundo quer saber pelo que está pagando, né? Então tá aqui. Tem uma equação, aí sim, beleza, tem equação, está justificado. Estou tranquilo. Eu que sou dono de uma aeronave, estou pagando tranquilo então, porque eu sei pelo que eu estou pagando. Bom, falando um pouco agora dos aeroportos do estado de Goiás, né, tive a oportunidade agora de estar estou no estado agora. Estamos trabalhando para desenvolver todos esses projetos para melhoria dos aeroportos regionais, né, aqui do estado. A intenção é essa, desenvolver, né, não deixarmos que erros passados aconteçam e sim buscarmos soluções novas e por meio da ciência para que se mantenha a operação. Temos uma movimentação para os aeroportos. Então, a escolinha são 450 aeronaves com 90 hangares, sendo 30 empresas de manutenção. Então, baseado nisso, o estado de Goiás ainda é hoje o 11º em movimentação em relação aos outros aeroportos. Como que atraímos mais demanda para o estado? Né? Garantindo a segurança, garantindo o bem-estar, garantindo que as empresas que venham para cá se tenham a viabilidade econômica suficiente e acredite na operação do aeroporto. Em relação à movimentação do transporte regular, vemos que se tem mais pessoas hoje saindo de Goiânia do que gente vindo para Goiânia, né, em números brutos de passageiro. Então, por que tem mais gente saindo de Goiás buscando oportunidade de outros estados? O PIB daqui não é suficiente para garantir que venham mais pessoas do que saiam do aeroporto de Santa Genoveva? Né, isso aqui também inclui como Rio Verde, Caldas Novas, né, os outros aeroportos que tem movimentação também do 121. Né. Eu não coloquei dentro dessa apresentação, porque eu recebi esses dados ontem, mas eu fiquei impressionado com a movimentação da escolinha. A escolinha, por dia, está tendo 300 movimentos. 55% desse movimento são de aeronaves de escola. 45% são da aviação geral. Né, ou táxi aéreo, que opera ali, né, da 135, que não é um valor tão significante, que tem lá também a estatística disso. Mas, né, dentro de um mês, chegando a 9.000 operações a escolinha. Né, então, assim, há um potencial grande dentro do estado para que se tenha a evolução das operações. Né, falando, né, aqui dentro de Anápolis, né, que se pretende ser um aeroporto de cargas. Será uma parceria pública e privada, o Estado vai bancar até onde, para que se tenha a viabilidade econômica das empresas que pretendem instalar em Anápolis. Até onde que realmente agora vamos concessionar. Né? Até aqui, né, nessa foto daqui, né, parece que a pista está pronta. Né? Não, a pista aqui, né, você tem a mesma estrutura do que dessa foto. Essa foto é de 2014, né? E aqui, ó, olhando o RBAC 154, cadê o X para proibir o pouso nas pistas? Não se tem, tiraram aí. Foi colocado ontem de manhã, o X aqui para proibir o pouso.
Então, assim, a pessoa que chegava via de longe, opa, que pistona é essa, hein? Não li o Rotaer, sou um piloto doido. Pousei na pista melhor, claro. Vou pousar na pista ruim, essa menor de, né, 1.100 metros? Não, vou pousar na de 3.000. E aí se teve vários relatórios de ocorrência, né, de proteção ao voo, impedindo essa operação aqui, né? E aí realmente conseguimos instalar os X nas cabeceiras, proibindo essa operação. E aí, então, qual que é a viabilidade do aeroporto de cargas? Então, precisamos buscar o gerenciamento de receitas e custos, verificar preço de passagem, mais tarifa aeroportuária, serviços, gerenciamento de receitas, qual que é a melhor estratégia regulamentária, privatização, competição, tarifa, bem-estar social, eficiência operacional, econômica. Então, tudo aquilo que nós vimos na teoria tem que ser aplicado. Se não aplicar, pelo que quem que vai operar ali está pagando? Né? Ainda mais um item público. Né? Que tem que se aplicar isso daí para verificar essa viabilidade econômico-financeira. Né? E aí verificar, né? Os aeroportos regionais podem acarretar em gargalos, né? E teria oportunidades para tarifas não aeroportuárias. Vale a pena o aeroporto regional ter gargalos? Não vale. Não se vale a pena. A escolinha tem restrição noturna na escolinha, não se pode operar ali, né, noturno. Isso daí é um gargalo para a maioria daqueles operadores, com certeza. As escolas precisam levar suas aeronaves para Santa Genoveva para fazer pouso e decolagem lá noturno. Né? Então, assim, é um gargalo. Vale a pena ter esse gargalo até quando? Né? E aí, conclusões, né? Falamos então um pouco sobre a literatura regulamentar científica, as tendências, né, mundiais e financeiras sobre privatização dos aeroportos, custos altos e mais tarifas altas, cai demanda realmente ou não, ou o mercado está a fim de pagar. No Brasil, de 2014 a 2018, o preço das passagens paga. Tem essa necessidade de voar, de estar voando, ou se não quer realizar um desejo meu, né, todos os motivos relacionados ao preço da passagem aérea. Então se vê que se pode aumentar o preço e realmente ter mais demanda para os aeroportos, porque tem gente que aceita pagar. E aí também viabilizar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões. E aí, dentro desses todos os outros modelos, né, e as recomendações é que se tenha viabilidade por cost-based pricing para os aeroportos regionais, que se tenha um modelo estabelecendo os custos para se encontrar qual que é a melhor tarifa, que use fatores qualificativos para aplicação de multas e de reajustes tarifários, se ter um benchmark econômico-financeiro. Um aeroporto como o de Anápolis tem que olhar para Confins ou tem que olhar para Campinas? Ou tem que olhar para um aeroporto de cargas lá nos Estados Unidos? Qual que vai ser o benchmarking daquele aeroporto? Padronização dos demonstrativos financeiros, para que cientistas e os economistas se tenham meios de realmente comparar um aeroporto com outro, se estabelecer um DRE sério para os aeroportos. A ANAC tentou isso, né? Até vai ter semana que vem o encontro de qualidade dos dados do transporte aéreo, vai ser debatido sobre isso lá também, lá em São Paulo, nesse congresso da ANAC, e a análise conjunta dos dados financeiros, junto com a empresa aérea e os aeroportos. Então é isso, alguma das referências, tá? E obrigado, pessoal. O futuro do aeroporto de Anápolis, vendo que o aeroporto de Goiânia, o terminal de cargas está subutilizado, 5% parece que você falou, né? A consequência de ter construído o aeroporto de cargas de Anápolis, acabou que o pessoal da iniciativa privada veio para Goianápolis, devido à incerteza do poder público, né? O que você vê, quanto tempo o aeroporto de Anápolis pode vir a virar uma realidade? Bom, eu acho que se eu responder isso, vou ser exonerado do Estado. Tá? É a minha resposta sobre isso. Mas, assim, o aeroporto de cargas de Anápolis, para poder ter uma viabilidade econômico-financeira, precisa de muito trabalho do Estado para que se tenha políticas para que se leve empresas para a cidade.
se aquele aeroporto é realmente cargas, quem que opera cargas? É o palestrante que acabou, né, que deu a palestra aqui antes de mim, né, que é um dos responsáveis aqui pelo evento. São as empresas farmacêuticas que operam, né, dentro do aeroporto. Então, baseado nisso, é o Estado que tem que levar a demanda. O Estado tem que trabalhar para levar a demanda para Anápolis. Em quanto tempo? Eu tenho uma data para terminar a pista de Anápolis. Em outubro do ano que vem, eu tenho essa data. Porque se tem o impacto ambiental, né, que senão se extrapola o impacto ambiental, e tem também em relação né, a ANAC acabou de aprovar o plano de zoneamento básico do aeroporto de Anápolis. Então, tem até julho para se ter essa pista pronta para que a outra seja cancelada, que foi um acordo que o Estado fez com a Força Aérea. Se uma pista estiver pronta, a outra tem que ser cancelada, em vez de ter 2 pistas no aeroporto de Anápolis. Então, assim, tem prazo para terminar essa pista de lá. Não tem. Se tem que estabelecer políticas e estudos para chegar nisso, para chegar qual o modelo de concessão, quem que vai pagar para bancar a infraestrutura, terminal de passageiros, terminal de cargas e toda a infraestrutura que um aeroporto precisa. Não se tem. Né? Isso o que esperamos é que eles façam realmente. Estou lá buscando também contribuir com o que eu sei para chegar. Qual seria a origem dessa pergunta? Porque a pista de Anápolis, que é a mais velha, ela tinha uma história em Anápolis e ela parece que era 1.700 ou 1.800 metros. E todos os operadores aqui, quando tem que alternar de Goiânia para Anápolis devido a mau tempo ou destino a Anápolis, grandes empresas em Anápolis, igual a Caoa, que utiliza aeronaves maiores, tem dificuldade em descer lá hoje porque a pista foi cortada um pedaço dela e hoje operacional é 1.240 metros. Então é uma dificuldade. Então a nossa pergunta, eu acredito que não seja só a minha dúvida, a nossa pergunta é mais voltada para a operação, tipo, quando é que nós vamos ter uma pista em Anápolis que vai poder atender aviões executivos maiores? Né? Essa é a pergunta. Né? Outubro do ano que vem. Muito obrigado, Reinaldo. Parabéns. Hein? Mais alguém? Então, pessoal, obrigado. Tá? Para fazer o encerramento oficial do evento, convidamos o presidente e o vice-presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB Goiás, Dr. Georges Ferreira e Dr. Bruno Saran. Já pôs meu certificado. Eu tô na correria. Não, eu deixei ele ali em cima. Não, agora na minha porta. Cabeça. Depois eu olho. Bom, pessoal, é sempre uma delícia falar de aviação, né? E vocês verem, né, que de repente o tempo passa, você não percebe. A aviação é um assunto que não se esgota nunca, jamais. E assim na Terra como no céu, você vê que a aviação é um sistema, ele é um só. E assim como o organismo, né, assim como um corpo humano, basta que um desses sistemas seja afetado, um órgão seja afetado, para que tudo sofra, para que tudo dê errado. A aviação é aquilo que eu falo, não pode ter erro. Então nós trabalhamos 24 horas para sermos perfeitos. Seremos perfeitos? Não. Mas a perfeição não é o fim, a perfeição é o caminho. É por isso que a aviação é aquilo que eu falo. Uma vez que eu topei que eu iria trabalhar com aviação, e isso aconteceu há um bom tempo, tá? Eu sabia de uma coisa, eu nunca ia ter tédio. Tá? E não tenho. Graças a Deus, a aviação,
E detalhe, né? Eu só não virei piloto porque recusei o emprego. Diga-se de passagem. Tá, eu tinha um emprego garantido, tá? Eu tinha tirado meu PP teórico e me chamaram para trabalhar no grande táxi aéreo. Só que eu estava fazendo direito na época. Aí o empresário virou para mim e falou, ó, você quer vir aqui para esse táxi aéreo grande, legal? Você que fala francês, inglês, Cambó A4, vem para cá. Eu, opa, mas como é que está seu curso? Gente, meu curso de direito estava terrível. Eu estava na Católica, em 1900 e quebrada, fazendo teologia, fazendo básico, fazendo as matérias assim mais incríveis do mundo, né? E eu tenho por princípio que você nunca pode falar mal daquilo que você tem, daquilo que você faz. Eu virei para o empresário e disse, eu estou amando meu curso. Tá? E detalhe, porque eu vim da medicina. Aí, o cara chegou para mim e falou assim, olha, então você vai se resolver. Ou você vai para o seu curso de direito, ou você vem aqui para a empresa, porque nego pela metade eu não vou criar. Aí você pensa, né, emprego na mão do sonho, você aprender a voar por conta lá, o pessoal querendo dar todo apoio, etc e tal, ou então ir para aquela faculdade de direito, trabalhar vendendo pneu para pagar a conta, entendeu? Que é o que eu fazia, né, que eu tive que trabalhar minha faculdade inteira, graças a Deus, eu tive saúde, tá? Eu acho que fez a escolha certa. Assim, por exemplo, né, você não precisa voar para amar a aviação. Enfim, vocês devem estar percebendo que eu gosto muito de direito, né? Isso é verdade. E eu acho mais importante ainda essas oportunidades, como a OAB nos proporciona, de nós estarmos aqui trocando ideias, multiplicando. Eu descobri que tinha pessoas aqui do Amazonas, o Daniel aqui, esse cidadão aqui, ó, já foi superintendente da Infraero, tá? Tudo bem, lá em Rio Branco, lá no Acre, já foi lá, já topou umas paradas uns 9, 10 anos atrás, né? Tudo bem? Foi um cara muito legal. E olha só, de repente o mundo girou e estamos aqui. Tinha um pessoal que veio de Brasília, um pessoal que veio do Piauí, estão parecendo aquele pessoal caravana de... Ou seja, fora, obviamente, né, a transmissão que foi feita e tudo isso aqui está sendo gravado. Então, pessoal, eu peço para todos vocês que não parem de estudar, tá? A aviação ela sempre vai dar elementos para vocês estarem aprendendo, para vocês estarem praticando coisas boas, principalmente. Tá bom? Então, agradecendo assim a todos aqueles que estão nos assistindo, agradecendo aqui aos membros da comissão, majoritariamente feminina, né? Também nós somos 2 varões e quatro mulheres, a nossa comissão, e vai crescer, porque já entraram mais 2 mulheres que eu fiquei sabendo. Então, né, vocês verem o que vai virar aviação. Graças a Deus vai entrar no eixo, aqui no Brasil. Tá? E agradecendo aqui o pessoal, eu sei que tem a turma da escolinha, o Mauraci aqui, tá, o administrador da escolinha, um cara que é fera, que eu conheço também há um bom tempo, tá? Não vou nem começar a entregar a idade de alguns colegas aqui. Então, turma, eu agradeço muito a presença de todos. Espero que junto com a ESA nós possamos fazer cursos. Se vocês avaliarem aqui o evento, se vocês entrarem no site da ESA, ou se vocês entrarem também em contato comigo, ou com o Dr. Bruno, com algum membro da comissão, nós podemos estar formatando cursos. Cursos que aqui saem por uma fração do que seria em outros locais. Cursos de qualidade de pessoas que não só falam, mas vivem aquilo que faz. E nós aqui vivemos aviação. Muito obrigado e damos por encerrado aqui o nosso evento. Parabéns a todos. Agora vamos acabar com o lanche, né? Paguei, cara.
apertei suado.